Amada igreja, eu começo esse sermão com um pensamento que tive esta semana, inclusive publicado num post entre tantos outros nesse veículo que tem me dado a graça de poder ministrar muitas pessoas além culto. Ele diz assim: ser faz autêntico o fazer, a luz só brilha quando o discurso casa com o viver, do contrário palavras serão levadas pelo vento. Só posso ensinar o que aprendi, só posso ajudar a vencer onde venci, vou reproduzir o que sou, não o que digo. Se minhas ações estão divorciadas de meu estilo de vida anunciado, falarão mais alto que minha voz. Queridos, a oração de Jesus, feita antes da ascensão, resume a intenção de Deus, camuflada em discursos de Cristo que nos convidam à vida. Nós somos atraídos por Ele para que, através da transformação em nossas vidas, através daquilo que recebemos por parte dEle, o mundo possa reconhecer que há Deus. Amém? O que quero dizer é que nessa missão de mostrar ao mundo a existência de um Deus maior, de um Deus poderoso, de um Deus criador, se a minha ação não for condizente com o que digo, com o meu discurso, essa ação será invalidada por simplesmente falta de cuidado em casar as minhas atitudes, as minhas escolhas com a lei que eu divulgo em meus lábios e que deveria ser o meu parâmetro. Abra sua Bíblia em João 17, verso 21 e 22. Diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Declara comigo, são palavras de Jesus, tá? É uma oração que Jesus está fazendo a Deus por nós, pelos seus seguidores que haveriam de, durante toda a história, assumir a sua missão. Diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Intenção explícita. Deus, o mundo precisa crer que o Senhor me enviou. O mundo precisa crer que as minhas palavras são tuas. O mundo precisa crer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo precisa crer que eu sou quem disse ser, que eu sou o mediador entre Deus e os homens. O mundo precisa acreditar naquilo que eu disse. Então, para que o mundo creia que o povo que se achega, que aqueles que creem em mim sejam um entre eles e sejam um comigo, assim como nós somos um. Então Jesus trouxe um impacto tremendo em seus dias, simplesmente por ser um com o Pai. Amém? Falava do que escutava, ensinava o que aprendia, fazia o que Deus mandava, nada além, nada quem. Essa obediência trouxe um impacto tremendo, que hoje, 2000 anos depois, Jesus continua influenciando gerações e mudando sistemas. A palavra de Jesus continua transformando vidas e salvando aqueles que por ela se deixam influenciar. A vontade, o desejo, o desígnio do Senhor é esse: que assim como eu fui um contigo e fui eficaz em meu ministério, que esses, aqueles que ainda hão de vir, Ele orava por nós, que esses sejam um comigo, para que possam ser um contigo. Quem crê diz amém? Se essa é a nossa realidade, nós teremos condições de viver exatamente aquilo que Deus tem preparado para nós. O que Jesus está dizendo aqui é que sabia que o mundo não iria ler a Bíblia, é que sabia que muito pouca gente teria em si despertado o desejo de procurá-lo nas Escrituras, e sabendo antecipadamente
dessa dificuldade, Ele me transforma, Ele te transforma numa carta escrita aos homens. O mundo lê a Bíblia, lendo a minha vida e lendo a sua também. Dê glória a Deus por isso. Aqueles que hoje terão acesso a Deus, o farão não pelo meu muito fazer, pelo meu muito trabalhar, pelo meu esforço em gritar em plenos pulmões o Evangelho e anunciar com toda a minha força as boas novas. A transformação e o acesso a Cristo não virá pelo serviço, mas pela luz que as minhas atitudes serão capazes de emitir. Amém? Se minha vida não emite luz, não importa o que eu digo. Se minha vida não é um exemplo, não é um modelo, se minha vida não transfere essa luz, não transfere essa verdade, ninguém vai prestar atenção em minhas mensagens ou em minha pregação. Então diga bem alto para o seu vizinho, com um olhar profético: o seu testemunho está muito xoxo, não estou me sentindo nem na minha própria igreja. O seu testemunho vai sempre falar mais alto que as suas palavras. Se você ficou sem dizer isso para alguém, vou te dar uma chance de se consertar. Escolhe um e ministra. Usa a autoridade que Deus te deu. Olhando nos olhos, diga: o seu testemunho vai sempre falar mais alto que as suas palavras. A fé desprovida de testemunho é fé fundamentada em justificativas. Está parando? Vamos lá. Não, está joinha. A fé não fundamentada em testemunho é uma fé que está o tempo inteiro se explicando, é uma fé que argumenta demais, é uma fé que se justifica demais. Ô garçom, tem uma mosca no meu prato aqui na minha sopa. Essa mosca é desenho do prato. Poxa garçom, mas ela está se mexendo. É desenho animado. A fé não fundamentada num bom testemunho tem sempre que estar se explicando. Eu sou assim, é o meu jeito, é a minha herança, é o meu sangue, tem sempre uma explicação para a tua falta de transformação, tem sempre uma explicação para os defeitos de caráter. Não é mais fácil tirar a mosca da sopa? Pergunta isso para o seu vizinho: não é mais fácil tirar a mosca da sopa? O projeto divino prevê o cruzamento dos mundos, do meu mundo e do mundo de Deus, uma integração insolúvel, do tipo eu mais Deus igual a um. Amém? Diga isso: eu mais Deus igual a um. Deus em mim, agindo por mim, me transformando de dentro para fora. Não mais meus desesperados esforços por resultados, por mudanças e por regeneração. Amém? Não há nada mais pesado para o ser humano do que a religião. Não há nada mais pesado do que o esforço de alguém por seu crescimento, por sua evolução como homem, como pessoa. Digo isso porque todos nós conhecemos os nossos limites, e por mais que nos esforcemos, a todo tempo estaremos esbarrando em cada um deles. Não há nada mais triste, mais desesperador, mais desanimador, mais desestimulante do que tentarmos promover mudanças na nossa própria força. Amém? Não há jugo pior de se carregar, que me sobra, senão a ação de Deus me mudando interiormente, é um fardo pesado de ser levado.
Ô Joaquim, você está louco? Carregando esse armário pesado, um armário pesado desse sozinho, você não sabe que um armário assim precisa ser carregado em 2? Essa eu só estou contando que a gente está começando uma igreja em Lisboa, tá? É em homenagem. Ao que o Joaquim responde: claro que sim, o Manuel está lá dentro segurando os cabides. Não há nada mais difícil do que carregar um fardo, um peso desse. Tentar seguir Jesus assim é difícil demais. Diga para o seu vizinho: o fardo de Jesus é leve, é suave, é fácil de ser carregado. Tentar seguir Jesus sem ser um com Deus é estar na pele do genro que foi pedir a mão da noiva para o pai, e o pai pergunta: você tem como sustentá-la? O noivo trabalhador, começando a vida, diz: tenho sim. E o sogro responde: então ótimo, porque nós somos 9. Quanta gente carregando fardos muito mais pesados do que aqueles que foram chamados a carregar. Para nos aprofundarmos aqui, antes devemos pensar e repassar alguns fundamentos importantes, e para isso nós teremos que nos voltar a inícios, amém? Coisas importantes, fundamentos importantes, normalmente são fundamentos de alicerce, falam de inícios, falam de primórdios, falam de rudimentos. As coisas mais antigas, quando o assunto é fundamento, são as mais importantes. 3 profissionais estavam conversando sobre a profissão mais importante e mais antiga da terra, ao que o marceneiro briga defendendo a sua profissão, dizendo: é óbvio que é a marcenaria. Quem construiu a arca de Noé? Aí vem o jardineiro dizendo: não, mais importante, mais antiga ainda é a jardinagem. Quem regou o jardim do Éden? E o eletricista termina dizendo: sim, vocês não sabem de nada, o eletricista é muito mais antigo. Quem, ou quando Deus disse haja luz, quem vocês acham que fez a instalação? Quem passou a fiação? Queridos, para nós partirmos para um ponto em que esse sermão precisa nos levar, nós temos que entender que se Deus nos chamou, a nossa maior prioridade deveria ser estar com Deus e ser influenciado por Deus. Isso se torna, na verdade, difícil, porque no início dessa caminhada, você a todo tempo estará se questionando: onde está Deus? Ou como eu posso ser um com Deus? A única maneira de compreendermos algo a respeito de Deus, igreja, é quando Ele, Deus, escolhe se revelar a nós. Tudo que nós podemos saber sobre Deus vem com base em revelação, amém? Estão comigo? Você consegue acesso à sabedoria natural cursando universidades, se debruçando sobre livros. Você terá conhecimento, você terá informação, mas há uma sabedoria sobrenatural acima, mais importante, mais nobre, mais significativa, uma sabedoria que nos é concedida quando conhecemos propósitos, quando sabemos os porquês, e essa sabedoria está destinada ou reservada àqueles que escolhem se aproximar de Deus. O maior exemplo para nós, na verdade, são os primeiros apóstolos. Você sabe, assim como eu, que a maioria deles eram homens incultos, a maioria pescadores, não tiveram acesso ao estudo, à formação acadêmica. No entanto, quem mais do que eles pôde falar de Deus com tanta propriedade? Quem mais do que eles, por meio de seus evangelhos, conseguiu ensinar sobre Deus mais do que qualquer outro?
A revelação que tinham de Deus é rica, é completa. Esse tipo de sabedoria que Deus tem para nós. Efésios 1,17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação. Amém? Não há maneira de conhecermos a Deus, não há outra forma de aprendermos sobre Deus, senão com base em sabedoria e revelação divina. O teu conhecimento de Deus veio com base em revelação. O fato de você crer em Jesus como o teu Senhor e Salvador, como a porta que te dá acesso garantida ao reino, em si é uma revelação. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito. Foi o que Jesus disse a Pedro quando ele faz essa afirmativa. Amém, igreja? Um aspecto aqui é claro: Deus é invisível. E como eu posso ver ou conhecer um Deus invisível? Como posso ser influenciado, quando posso ter minha vida transformada por um Deus que não vejo? Colossenses 1, capítulo 15, dá a resposta a essa questão, quando afirma: Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Diga comigo: Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Em João 6,46, Jesus disse: ninguém nunca viu ao Pai. Palavras de Jesus. Ninguém nunca viu ao Pai, um de seus atributos eternos, invisível. Jesus diz em João 1,18 de novo: ninguém jamais viu a Deus. Reafirmando o que estamos dizendo aqui. 1 Timóteo 6,16: aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Deus que habita numa luz inacessível, nenhum homem viu e nem pode ver. Ah, mas no Antigo Testamento, homens tiveram momentos de visão de Deus. Eles viram a glória de Deus, eles viram o trono de Deus, eles viram os querubins de Deus, eles viram a presença de Deus, o que é diferente de ver a Deus. Amém? Eles viram a luz de Deus, eles viram o poder de Deus, eles foram tomados por essas visões, por esses êxtases, mas o que Jesus afirma: nunca ninguém viu o Pai. Se Deus é invisível, igreja, como é que Ele nos será revelado? Se Deus é invisível, como nós, seres humanos, tão limitados, teremos conhecimento e informação sobre Ele mesmo? Deus, sendo invisível, tem que ser revelado. Jesus é a revelação de Deus. Quem crê diz amém. Desde o princípio dos tempos, Deus tem se expressado no universo, amados. Quando Deus se desvenda ou se revela, isso é chamado de sua imagem. Amém? É como se eu tirasse uma fotografia de alguém que eu gostaria de te apresentar. Essa fotografia é a imagem dessa pessoa. Essa fotografia vai te falar muitas coisas sobre essa pessoa. Amém? É a imagem daquilo que eu quero te revelar. Deus chamou, curiosamente, a sua imagem de meu filho. Deus chamou Jesus, a sua imagem de filho. E o que isso fala a nós hoje? Jesus é nada mais e nada menos do que Deus revelado. Hebreus 1,13 diz: Ele é o esplendor de sua glória e a expressão exata de seu ser. Quem é Jesus? O esplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Exata. Se eu quero ver Deus,
eu já sei para quem eu tenho que olhar. Amém? O Filho é a completa revelação de Deus. Fora do Filho, o Pai não se revela, mas no Filho está a plenitude da revelação. Colossenses 2,9 ainda diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus, habita corporalmente, fisicamente, em Jesus está toda a plenitude de Deus. Então olha bem para o seu vizinho e diga: então, para ver a Deus e compreendê-lo, não há senão um único lugar para olhar: Jesus o Filho. Amém, amados? Se eu sei que Deus me chamou, que tudo que preciso está nele, se preciso ainda, segundo a oração de Jesus, ser um com Deus, o que me transforma em um com Deus é o olhar para Cristo como a revelação do próprio Deus. Se quero conhecer a Deus, se quero entender Deus, sei quem me revela Deus, tenho que olhar e entender Jesus. Essa é a razão pela qual é impossível que alguém venha a Deus sem passar por Jesus. Ele disse isso: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Onde não há Jesus como intermediador, como ponte, como aquele que te leva a Deus, não me fale que você tem contato com Deus. Não é o Deus da Bíblia, pode ser qualquer outro tipo de Deus, mas não é o Deus Criador, não é o Deus da Bíblia. Amém? Deus só se permite acesso por meio de seu Filho Jesus. Ninguém pode vir ao Pai senão pelo Filho, pelo único lugar onde Deus é revelado. Agora, o ponto forte, o ponto de maior ministração, a palavra rema, a palavra que tem que nessa noite penetrar tuas entranhas e te fazer sair daqui diferente. Filipe em João, capítulo 14, verso 8 em diante, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Interessante, ele já estava há um período bastante significativo andando com Jesus, ele e os discípulos, e depois de um tempo, vendo o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo, as obras de Cristo, reconhecendo Cristo, ele faz essa pergunta: Jesus, nos mostra Deus, nos dê uma visão de Deus, mostra-nos o Pai, o que vai nos bastar. Olha a resposta de Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Mostra-nos o Pai, Jesus. Nos dê esse privilégio. Jesus se assusta: Filipe, há tanto tempo andando comigo, e você ainda não percebeu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Você ainda não percebeu que nós somos um? Você ainda não percebeu que você está falando com aquele que você espera conhecer? Jesus revela aí a sua divindade. Se você não está acreditando, Filipe, se os discípulos não conseguem acreditar, pelo menos creia por causa das obras que eu faço. Opa!
Então, peraí, Jesus se tornava conhecido e mostrava ao mundo que Deus estava nele e ele em Deus, em virtude de suas obras. Quando ele curava enfermos, quando ele libertava pessoas, quando ele se movimentava, quando pregava, quando influenciava, através daquilo que fazia, através de suas obras, ele esperava que as pessoas conhecessem e reconhecessem Deus. E na sequência ele emenda dizendo que se ele estiver em nós, nós estaremos nele e faremos coisas iguais. Se ele estiver em mim e eu estiver nele, eu serei capaz de fazer coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus Cristo fez. Você crê nisso? Então declara para você mesmo: se eu estiver nele e ele estiver em mim, eu serei capaz de fazer coisas iguais ou maiores àquelas que ele fez. O que Jesus está dizendo é: eu fazia porque o Pai estava em mim. Se o Pai estiver em vocês, vocês farão estas obras e o mundo saberá que há Deus. E na sua geração as pessoas entenderão que há Deus. E na sua geração e através da sua vida, das suas obras, as pessoas terão acesso a Deus. As pessoas conhecerão o seu Deus. Se vocês estiverem em mim, vocês estarão nele. Através das obras que ele fará em vocês, o nome dele se tornará conhecido. As coisas estão se encaixando? Então você entende que um Deus de amor te chamou, se aproximou, se revelou, e não exclusivamente pelo que você percebeu até hoje, amém? Ele se revelou no Filho, mas ele também se revelou pela palavra. Tem forma mais rápida e fácil de você conhecer alguém? Tem alguma maneira melhor de se conhecer alguém do que falando com esse alguém? Eu consigo me revelar a você com qualquer outra expressão que não seja a fala? Há algo, há alguma forma, alguma maneira de eu me tornar conhecido a você que não seja falando sobre mim mesmo? Você já tentou se comunicar, se expressar sem o uso da fala? Isso pode ser terrível. É por isso que é mais fácil conhecer uma mulher do que conhecer um homem, porque a mulher naturalmente fala mais. É mais fácil conhecer mulheres. Esses dias eu fiquei assustado, estava indo para a nossa peregrinação na região sul do país, peguei uma conversa de uma moça no telefone que eu quase que comecei a interceder pela pessoa que estava do outro lado, que eu me coloquei na pele e falei: meu Deus, que bombardeio é esse? Ela no celular dizendo: olha, você sabe, né, nós estamos tipo assim, amando, em love, né, mas aí o que ele me liga, tipo super frio, para dizer que eu falo demais? Como assim falo demais? Isso é inerente à natureza da mulher, né? Somos expressivas, veementes, articuladas. Eu não tenho culpa se ele é um travado, um truncado, que não sabe se comunicar. É uma coisa comprovada, tipo, cientificamente, né? As mulheres falam 24.780 palavras por hora e os homens, tipo, 7. Ele veio terminando, mas tipo assim, nós terminamos, né? Porque eu acho que ele sentiu que tipo eu já não estava mais afim, né? Então tipo, nós terminamos. Mas agora também eu estou total focada na minha carreira, né? Mas quem que eu quero enganar? É impossível estar focada na carreira sem no mínimo uma previsão de um grande amor. A pessoa do outro lado não teve chance. Sabe quando tem pelo menos aquela pausa para respirar? Para você concordar ou não? Nem a pausa.
Deus escolheu se revelar a nós através da fala. Eu passei por uma situação na Rússia, onde tentava contato com as pessoas, tentava contar qualquer coisa sobre Deus, mas não conseguia esboçar uma frase em russo. O que te resta? Você fica sorrindo, dando tchau. Não esquece de comunicar, fazer amigo. Como é que você faz? Não dá, né? Aí me ensinaram uma frase. Os russos fumavam que nem uns loucos na saída dos metrôs. Eu disse: vocês não falam nada, fala alguma coisa. Aí me ensinaram uma frase: Kurite это вредно для здоровья, Бог вас любит. Хорошо, спасибо. Que significa: fumar é prejudicial à saúde. Deus te ama, obrigado, tudo bem. Eu só falava isso. E algumas pessoas se interessavam e ficavam me olhando. E a frase terminava e... You understand me? Deus escolheu se revelar a nós pela palavra. Agora, onde é que tudo se fecha aqui? João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem que Deus está falando aqui? De quem que João está falando? Quem que estava desde o princípio? Quem estava desde o princípio, igreja? Quem era esse verbo? Quem estava com Deus? O verbo era Deus, o verbo era Jesus, a palavra falada era Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Jesus estava desde o princípio com Deus, ele era a palavra, por meio da palavra falada, por meio dele, tudo que está feito, tudo que foi criado se fez, nada do que existe se faria, senão por ele. Então Deus se manifestou por meio de Jesus, apresentando-se como Pai, tá? Até então, as pessoas se relacionavam com Deus, o chamando de Criador, de Todo-Poderoso, de Soberano, mas nunca como Pai. Jesus irritou os religiosos ao usar o termo Abba, que é paizinho, paizinho querido, e assim ele inaugura um tempo onde os homens conheceriam a Deus como Pai, em sua paternidade. E agora, existe pai sem a presença dos filhos? Existe Deus sem filhos, existe Criador sem filhos, existe Todo-Poderoso sem filhos, mas existe pai sem filhos? O que faz do pai um pai? Os filhos, amém? Então agora você tem acesso a um Deus que te ama, que você sabe que é pai, você entende a paternidade, você recebe a filiação. E o que um pai mais deseja? Quem é pai? Levanta a mão. Quem já teve a alegria de ter filhos? Levante a mão. Quem ainda não, profetiza, amém? Galego, está na hora de fazer um aí já, hein? Não tá? Senão o Reninha vai dar só croque nele. Tem coisa melhor para um pai do que estar com seus filhos? Me conta quantas vezes você deixou de lado algum compromisso só para ficar perto dos seus filhinhos. Eu sei que isso é errado, mas você já fez ou não fez? Tem momento mais prazeroso no dia do que aquele que você chega em casa e encontra o seu filho ou a sua filha te olhando nos olhos, te chamando de papai ou de mamãe? Tem? Você pode chegar arrebentado, estrupiado, angustiado, na pior guerra da sua história, se olhou nos olhos daquela criança, te olhando, que tem a sua carinha, o seu jeitinho, você se vê nela. É assim que Deus nos vê. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Você se vê nela, te olhando nos olhos e te chamando de pai. E quando eles fazem festinha então? Papai, papai, o papai chegou. Não é a cura que a tua alma precisa? Não tem Rivotril que supere um abraço de um filho. Ou não?
Agora, não é difícil para o pai quando o filho não quer o relacionamento? Quando o filho está chateado, está enjoadinho, não quer muita conversa com o pai? Esses dias, nas férias, nós recebemos o Juliano Son, nosso irmão coreano. Ele apareceu com 2 coreaninhos, seus filhos, pequenininhos, 6, 7 e 4 anos. Nós estávamos numa lancha, o pessoal estava puxando com aquelas boias, e que quando você corre e faz zigue-zague, a boia salta de um lado, vai parar no outro, e os tombos eram horrorosos, nego caindo de cabeça, de costas, saindo sem sunga, e o pai foi, e os 2 coreaninhos, eu peguei esse diálogo, um falou para o outro, o papai vai, e um respondeu, o papai vai morrer. Aí quando o pai está na boia, o mais velho grita, pai, se você morrer, posso ficar com o seu iPad? E o mais novo grita, pai, se você morrer, posso ficar com o seu iPhone e com a senha? Quantas vezes nós somos assim, queremos o que Deus pode nos oferecer, nós não estamos preocupados com o relacionamento, com a intimidade, com a amizade. Deus se mostra real, Deus te chama, Deus te transforma, responde tuas orações, se envolve pessoalmente com as suas necessidades, te dá aqueles sinais que só você sabe o quão foram importantes, só para te atrair para Ele mesmo, para que assim Ele possa ser um contigo. E quando isso acontece, tua atitude nunca mais será egoísta, porque o egoísmo será substituído pelo altruísmo. Você nunca mais vai conseguir se preocupar com as suas próprias necessidades, mas você vai todos os dias perguntar quais são as necessidades de Deus. Quando nós olhamos para as necessidades das nossas gerações, das nossas cidades, das nossas nações, e as pessoas perguntam onde está Deus, elas não deveriam fazer essa pergunta, ela está equivocada. A pergunta deveria ser, onde está a igreja? Onde estão aqueles que representam a Deus? Onde estão aqueles que são um com Deus? O quão distante nós estamos dessa realidade, amados? Como nesses dias a igreja tem se contentado, tem se acomodado, se conformado com aquilo que é superficial. Agora Deus está falando hoje, por meio do Filho, e os que escutam a sua voz, provam de algo maravilhoso acontecendo em seu interior. Qual a causa de uma aglomeração como essa? Qual a razão de 4, 5 mil pessoas num domingo à noite estarem num endereço só? Essa voz está operando uma regeneração tal, formando o caráter de Cristo em nós. Todos estamos aqui para adorá-lo e para escutar a sua palavra. Quanto mais essa palavra penetra em nossos corações, mais essa realidade cresce dentro de nós. Quanto mais nos expomos a essa palavra, mais cheios de paz, mais cheios de amor, mais cheios de alegria estaremos. Não é essa a razão de você estar hoje aqui? Se nós desejamos a vida para a qual Ele mesmo nos criou, nós precisamos de pelo menos 3 informações aqui, para encerrar. Se nós desejamos a vida que Ele tem para nós, diferente dos prazeres artificiais com que o mundo vem embriagando a humanidade, se nós desejamos a vida que Deus tem para nós, nós, em primeiro lugar, precisamos entender qual o motivo pelo qual vivemos e qual a razão dos nossos atos. Nessa sede, nós corremos o risco de entrar num estado de infelicidade
crônica. Nessa busca, se nos faltar orientação, nós entraremos num estágio em que seremos manipulados por nossos anseios. Nós vamos acabar fazendo escolhas que visam mais prazer, mais glória pessoal, mais poder, mais autogratificação. Coisas que aos poucos vão destruindo as nossas vidas. Somos muitas vezes dominados por aquilo que está escrito lá em 1 João 2,16, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Jesus, por outro lado, nos dá informações confiáveis sobre a nossa identidade. Ele nos informa que somos por natureza, diga por natureza, seres espirituais, imperecíveis, com destino eterno. Sabe o que isso quer dizer? Você não vai morrer nunca. Não há nada que você possa fazer para alterar essa realidade. Você não morre nunca, a tua alma é imortal. E hoje você decide o lugar onde vai passar a sua eternidade. Não há nada que o homem faça que interrompa a sua própria existência. A morte física não interrompe a vida. Amém? A alma é imortal. A alma é imortal. E todos nós temos que viver e conviver com essa realidade. Minha alma é imortal. Minha vida é imortal. E só Deus, apesar dos meus desvios, dos meus desvaneios, só Deus pode restaurar o fluxo de vida divina, desde que eu dependa inteiramente dEle. Ele tem todo o poder para restaurar aquilo que se perdeu, desde que eu dependa exclusivamente dEle, desde que eu creia exclusivamente nele. Eu também, além disso, preciso aprender de Jesus sobre o meu caráter interior, tá? Um dos mais importantes aprendizados. Se eu vejo sinais acontecendo, pessoas sendo curadas pela minha oração, vejo o Espírito Santo se movendo quando eu oro, quando eu adoro, mas ainda assim, o meu caráter não é o caráter de Cristo, eu não estou sendo aprovado por Deus. Ser usado por Deus não é sinônimo de ser aprovado por Deus. Amém? Você vai ver muitas pessoas pregando, fazendo milagres, operando maravilhas. Você vai ver muitas pessoas orando, Deus se manifestando. E por quê? Porque o dom é irrevogável. E ainda assim, perceber que estas pessoas estão em práticas não aprovadas por Deus. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Dê glória a Deus. Se eu estou preocupado, não apenas com o carisma, com os dons, mas com o caráter, se eu não estou preocupado apenas com o fazer, mas com o ser, eu quero e busco receber de Deus uma nova substância, um novo ser interior, e nunca vou estacionar nesse processo de transformação, de aperfeiçoamento à imagem e semelhança, para que todos possam ver Deus em mim, Deus em nós e através das nossas obras. Os principais ensinamentos de Jesus nos chamam à ação, falam de atitudes diárias que respaldam as nossas pregações. Os principais ensinamentos de Jesus nos chamam a esse patamar de compromisso. Nada irritou mais Jesus do que a hipocrisia.
Nada irritou mais Jesus do que as atitudes daqueles que diziam uma coisa que não viviam. Junto de Jesus, a disposição em mim para fazer o mal será removida e gradativamente, de forma crescente, Ele estará tirando do meu interior coisas velhas. Amém? Você está cheio de quinquilharias aí, coisas que você absorveu com toda a tua experiência de vida. Nem sempre foram coisas que ajudaram a formar um bom caráter em você. Por melhor que você crê que seja o seu caráter, ele ainda não é o caráter de Cristo. Há coisas velhas que precisam ser tiradas para que você possa aprender de Deus coisas novas. Amém? Nunca estacione, nunca desista, nunca retroceda nessa missão. Se eu me apegar a Ele, Ele vai diluir aquela sujeira toda, Ele vai me limpar por dentro, e a minha natureza velha não vai mais ditar as regras. E para acabar, eu preciso aprender como Deus interage, como Ele se envolve em situações concretas do meu dia a dia. Amém? Se eu não entendo esse segredo, se eu não aprendo essa forma de ação, Deus para mim sempre será impessoal, Deus para mim sempre estará distante, Deus para mim sempre será um ser maravilhoso, soberano, poderoso, mas nunca alguém que faz parte da minha história, nunca alguém que está presente comigo nos meus dias, nos meus interesses, respondendo às minhas orações. Eu vou sempre buscar um intermediário, eu vou sempre buscar alguém que eu acho que escute a Deus, mas eu mesmo nunca serei capaz de escutar a sua voz. Se eu quero ser um com Deus, para que Ele seja um comigo e o mundo saiba que há Deus, eu tenho que entender que quando eu passo a agir em seu nome, como os primeiros apóstolos faziam, amém? Tudo que eles faziam era em nome de Jesus, todas as suas orações eram em nome de Jesus, e depois toda a glória era de Jesus, amém? Eu tenho que entender que quando eu orar no nome dEle, eu estou me transformando num portador de sua glória, num representante seu na terra. Eu tenho que entender que Ele vai trabalhar comigo. Se eu for orar por um enfermo, e eu disser, no nome de Jesus, seja curado, eu tenho que estar pronto para saber que Deus vai usar minha vida, e a glória dEle na minha vida fará com que algo aconteça ali. Você crê nisso? Eu tenho que estar pronto para entender que todas as vezes que eu abrir os meus lábios para profetizar algo em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está envolvido, Ele pessoalmente estará envolvido, eu não estarei trabalhando sozinho, não será resultado de esforços humanos, mas porque Deus é um comigo e eu sou um com Deus, Deus vai entrar em ação e Deus vai trabalhar para aquela palavra se cumprir. Se eu entendo como Deus age, a minha vida nunca mais será a mesma. Nós precisamos aprender como isso funciona. Ele assim vai nos manter atentos à sua ação, e nosso papel será só descansar em Deus, trabalhar com Deus, amém? Você já percebeu a diferença entre trabalhar sozinho e trabalhar com Deus? Percebeu ou não? Estou olhando para um irmão aqui que é um exemplo disso. Ele tem que lidar com algumas limitações e algumas deficiências. Quando ele se converteu, ele gozava de saúde financeira, ele tinha muitos alunos na arte que ensinava, de defesa pessoal, ele tinha muitas academias, era próspero, e de repente começou a viver uma luta financeira difícil, perdeu alunos, perdeu academias, portas se fecharam, e os familiares diziam: ué, onde é que está esse seu Deus? Foi só você se converter para você perder tudo? Onde é que está esse Deus? Como é que Ele faz? Como é que Ele age? E por simplesmente permanecer fiel a Deus, ele hoje, apesar de suas limitações,
é o personal que eu conheço que mais tem alunos. 36 alunos. Quem é personal sabe do que eu estou falando aqui. Amém? Ele vinha me buscar para treinar com um carro emprestado do irmão. Esses dias ele apareceu em casa com uma Mercedes que ele comprou. Aí você fala, mas ele não tem as limitações? Tem. A olhos humanos, talvez ele não tivesse 1/10 do sucesso que ele tem, mas vocês perceberam a diferença de quando Deus age com você e quando você age sozinho? Vocês entenderam o que é trabalhar com Deus e trabalhar sozinho? Quando você trabalha com Deus, Ele é teu sócio majoritário, amém? O teu papel é só descansar, porque tudo que você orar em nome de Jesus, fazendo a tua parte, fazendo a coisa certa, Ele vai honrar, as portas vão se abrir, amém? Você será um com Ele, Ele será um com você, o teu ministério vai dar fruto, o teu ministério será próspero, você vai alcançar pessoas, os sonhos de Deus vão se realizar em sua vida. E depois vai ser só agradecer por cada milagre, por cada manifestação, por cada uma de suas ações que nos levam a ver aquele respaldo divino em tudo que nós colocamos nas nossas mãos. É simples, amados. Olhem para Jesus e façam dele o mestre.